E aí, tudo bem? Hoje falaremos sobre inequações, que são comparações feitas por desigualdades. As desigualdades são sinais de maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. E para resolver uma inequação, o método é bem parecido com uma solução de uma equação, mas tem alguns detalhes que são particulares das inequações e vamos ver tudo isso com calma hoje aqui, tudo bem? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, está aprendendo comigo, está te ajudando, então deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que está estudando com você. Isso vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que o trabalho que eu estou fazendo é importante para você, tudo bem? Voltando aqui para a aula, vamos ter atenção então nesses detalhes da solução da inequação, para não cometer erros bobos. Outro ponto importante é que a inequação ela tem como solução não um número, e sim um conjunto. E vamos ver isso também. Vou te mostrar as maneiras de representar um conjunto como solução de uma inequação, que é o que vimos na aula sobre intervalos, tudo bem? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então, falando agora sobre inequações, as inequações são comparações por desigualdades. Tá? O que é uma desigualdade? Uma desigualdade é o que a gente usa com os sinais de maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Então, isso que é uma desigualdade. Por exemplo, se eu fizer assim, x mais 3 é maior que 8. É um exemplo de uma inequação, porque não tem uma igualdade, eu tenho uma desigualdade. Eu posso pensar também de uma equação do tipo assim, x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 maior que 3. Isso também é uma desigualdade. Ou ainda, um último exemplo aqui, 3 que multiplica x menos 7 é menor ou igual a 8. Estou usando aqui os sinais que representam a desigualdade. Maior, menor, menor, igual, assim por diante. Então, isso que é uma inequação. E aí, para resolver uma inequação, como que a gente faz? A gente faz da mesma forma que a gente faz para resolver uma equação. Só tem um pequeno detalhe que tem que ter muita atenção aqui, que é o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, 2x mais 8 é menor que 16. Vou resolver essa equação aqui da mesma forma que eu resolvi a equação. Vou manter o x aqui do lado esquerdo da desigualdade. Tá? Do lado direito eu tenho 16. Vou passar esse 8 para o lado direito lá. Vai ficar subtraindo 8. Portanto, eu vou ter que 2x é menor que 16 menos 8, que dá 8. Agora eu vou passar o 2 dividindo, da mesma forma que eu já fazia, certo? Portanto, o x tem que ser menor que 4. 2x mais 8 vai ser menor que 16 se o x for menor que 4. Faz todo sentido, né? Porque se o x for maior que 4, vai ficar, por exemplo, 5. 2 vezes 5, 10. Mais 8, 18, não vai dar menor que 16. Então, x tem que ser menor que 4 para dar verdadeira aqui a desigualdade. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, x mais 18 é maior ou igual a menos 3x mais 27. Como a gente resolveria isso? Da mesma forma, vamos passar o x para o lado esquerdo, então eu tenho x aqui, esse menos 3x vai para o lado esquerdo, fica mais 3x, e tem que ser maior ou igual. Do lado direito eu já tenho aqui um 27, então mantenho 27, passo 18 para o outro lado, fica menos 18. Somando isso aqui, 3x mais x dá 4x, ok? Isso vai ser maior ou igual a 27 menos 18. 27 menos 18 dá 9. Portanto, agora eu passo 4 dividindo, né? X vai ser maior ou igual a 9 quartos. Veja que estou usando as mesmas técnicas que eu usava para resolver a equação, só que agora o sinal é desigualdade, não é igualdade. Beleza. Agora vamos ver o seguinte, como que eu represento a solução disso aqui? A solução disso aqui ficaria assim, ó. Se eu fizer uma reta de números reais aqui, no ponto que está o número que eu resolvi, colocar um círculozinho aqui em cima da reta. E aí, vou então ter aqui, exatamente nesse círculo, vale 4, tá? Então, aqui tem os números maiores que 4 e à esquerda os números menores que 4. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever o que eu quero. Eu quero números maiores que 4 ou menores que 4. Nesse caso está dizendo que tem que ser menor que 4. Então os números menores que 4 estão à esquerda do 4. E esse círculo que está aqui, ele fica vazio ou preenchido? Aí depende. 4 pertence ou não a esse intervalo? Nesse caso, 4 não pertence, porque o número tem que ser menor que 4. Não pode ser exatamente 4. Então fica dessa forma aqui a representação da solução. Se eu fosse representar com uma reta, a solução do segundo exemplo aqui, ficaria a mesma coisa, que a reta dos números reais, eu vou ter aqui uma região que eu vou fazer o círculozinho aqui, que é o valor 9 quartos. E aí ele fala que eu tenho que ser maior ou igual a 9 quartos. Então
Então os números maiores que 9 quartos estão à direita de 9 quartos. E como ele pode ser igual a 9 quartos também, porque é maior ou igual, então 9 quartos pertence ao intervalo da resposta. Quando ele pertence, eu preencho aqui então o meu círculo que está no 9 quartos. Então muita atenção com isso, para você ver se você vai preencher ou não preencher. A gente chama isso aqui de bola cheia e bola vazia. Então, quando é maior ou menor, não preenche. Quando é maior ou igual ou menor ou igual, preenche. Mantenha isso em mente. Outra maneira de representar isso aqui seria assim. Solução é x pertence aos reais tal que x é menor que 4. Seria também a maneira de escrever a solução dessa inequação aqui. Nesse outro caso aqui ficaria x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a 9 quartos. Está representada então a solução também dessa inequação aqui do segundo exemplo. Então vimos como resolver a inequação e como representar a resposta. Pode ser numa reta, pode ser dessa forma escrita. Poderia ser também no intervalo. Se eu colocasse a notação de intervalo, ficaria assim: x é igual a todos os números menores que 4. Então ele começa no menos infinito, ponto e vírgula, 4. Por que esses colchetes estão nessa posição aqui? Nós vimos na aula de intervalo. Por quê? Porque ele tem que estar aberto, simbolizando que o 4 não pertence ao intervalo, certo? O infinito nunca vai pertencer, segundo uma definição matemática, ok? Então vai ficar sempre aberto quando for infinito. Se fosse esse outro caso aqui, então seria x igual. Ele começa em 9 quartos, ok? 9 quartos pertence ao intervalo, portanto ficou nessa posição aqui, ó. O colchete ficou fechando o 9 quartos. E vai até onde? Vai até o infinito, certo? E no infinito é sempre aberto. Tá? Se não estiver entendendo essa questão aqui, assiste a aula sobre intervalos que eu mostrei essas notações aqui. Então essas três maneiras a gente pode usar para representar a solução de uma inequação. A mais comum é a segunda aqui. Tá? Se você olhar nos livros, você vai ver muito mais a segunda opção aqui do que as outras duas, tá bom? Só que é muito importante você saber também essa questão da reta, porque nós vamos usar a reta para solucionar problemas mais complexos. Então, vai ser etapas intermediárias antes de chegar na solução final. Vamos usar essa reta aqui. Agora vamos ver um detalhe que é super importante na inequação, que é a seguinte. Vou resolver outro caso aqui. Eu tenho assim, ó, 3x menos 18 é menor ou igual a menos 15, ok? Mais 4x. Resolvendo aqui normalmente, eu tenho então 3x do lado esquerdo, vou passar o 4x do lado esquerdo aqui, vai ficar então menos 4x, isso é menor ou igual. Do lado direito eu tenho menos 15 aqui, então menos 15 fica aqui, e tem um 18 negativo que vai passar para o outro lado somando, então fica 18 aqui. Resolvendo do lado esquerdo aqui, 3x menos 4x vai dar menos x. Isso tem que ser menor ou igual a menos 15 mais 18, isso vai dar 3 positivo. E é aqui que está o detalhe super importante que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Vou até fazer aqui de vermelho para chamar a atenção mesmo. Quando isso acontecer, nós vamos ter a variável negativa. O que a gente fazia na equação? Na equação a gente multiplicava tudo por menos 1. E aqui o que vai acontecer? Mesma coisa. A gente aqui, ó, multiplica tudo por menos 1. Qual que é o cuidado que vai ser tomado aqui? É que ao fazer isso, inverte também o sinal da desigualdade. Então, muita atenção nisso aqui quando você estiver resolvendo inequações. Quando chegar numa etapa em que a minha variável está negativa, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1, ok? Só que isso vai ter que inverter também o sinal da desigualdade. Então, multiplicando tudo por menos 1 aqui, ficaria assim. Menos x vezes menos 1 vai dar x. E o 3 vezes menos 1 fica menos 3. E essa desigualdade que está menor ou igual passa a ser maior ou igual. Então, tomar esse cuidado aqui que é importantíssimo para solucionar uma inequação. A desigualdade também é invertida quando eu faço a inversão dos sinais aqui, no caso em que minha variável está negativa. Então, escrevendo aqui a solução, seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3. Então é isso que nós vamos fazer com as inequações. Vamos trabalhar dessa forma, tomando esse cuidado. A hora que a minha variável estiver negativa, eu tiver que multiplicar por menos 1. Eu tenho que inverter também o sinal da desigualdade. Então vamos fazer mais alguns exemplos para a gente praticar bem aqui essa questão da solução de inequações. Vamos fazer esse caso aqui então, ó. 3 quintos menos x é maior que 1/3 mais 3x. Resolvendo então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o MMC de 5 e 3. Porém, 5 e 3 são dois números primos, então o MMC entre eles dá a multiplicação.
3 vezes 5 vai dar 15. Bom, vamos fazer igual a gente fazia nas equações. Mantém duas frações aqui, com o mesmo sinal. Aqui era maior, mantive maior aqui. Então, o denominador aqui vai ser 15. O denominador aqui também vai ser 15. Então, vamos imaginar que a gente tem 1 embaixo dos números inteiros aqui. E fazer o processo que a gente fazia. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes menos x vai dar menos 15x. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 dividido por 1 dá 15, vezes 3, 45. Então fica 45x. Aí lembrando que depois que eu faço isso, eu posso eliminar os denominadores aqui e seguir com o cálculo. Isso aqui é agora meu lado esquerdo e meu lado direito da desigualdade. Vou passar o x tudo para o lado esquerdo. Do lado esquerdo eu tenho aqui então menos 15x. E vou passar esse 45 para o lado esquerdo aqui. Então vai ficar menos 45x. Isso é maior que do lado direito eu tenho aqui um 5. Do lado esquerdo eu tenho um 9. Vai passar para lá. Então vai ficar então subtraindo 9. Menos 15 menos 45, isso daqui dá menos 60x. Isso é maior que 5 menos 9, que dá menos 4. Então agora eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então fica 60 positivo. A desigualdade inverte e o 4 fica positivo. Agora eu passo 60 dividindo, x vai ser menor que 4 dividido por 60. Essa fração dá para reduzir, dividindo em cima e embaixo por 4, então x vai ser menor que 1/15. Então a solução disso aqui fica x pertence aos reais, tal que x é menor que 1/15. Vamos agora para mais um exemplo. Se fosse esse caso aqui, a gente faria o seguinte: resolve normalmente a equação do segundo grau, tá? Ignora esse sinal aqui, pensa que ele é uma equação do tipo como a gente já vinha fazendo, ok? Igual a zero. Apenas vamos usar os resultados para analisar isso aqui. Resolvendo normalmente isso aqui, nós vamos ter que delta é b ao quadrado, menos 4 vezes AVC, né? Então, o delta vai ficar, bom, b vale menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que vale 1, vezes c, que vale menos 3. Então, o delta vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Na verdade, isso não vai dar mais, porque ó, menos com mais dá menos, e menos com menos depois dá mais. Então, delta é igual a 4 mais 12, que costuma dar 16. Calculando os valores de x aqui, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Como o delta deu positivo, eu vou ter dois valores possíveis para x. x1, que é igual a menos b, então o b é menos 2, mais a raiz de delta, então a raiz de 16, dividido por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Então x1 vai dar menos com menos aqui, dá mais, então fica 2. Raiz de delta, raiz de 16, que dá 4, dividido por 2. Então esse x1 aqui vai dar 2 mais 4, 6, dividido por 2, que é igual a 3. Vamos calcular o x2 agora. O x2 vai dar menos b, então aqui vai ficar assim, menos a raiz de 16, dividido por 2. Então, o x2 vai ficar, menos com menos dá mais, então fica 2, raiz de 16 dá 4, fica assim, dividido por 2. Então, o x2 vai ficar, 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2. Então, o x2 vai dar menos 1. Então, cheguei x igual a 3 e x igual a menos 1. Vamos voltar aqui. Vou fazer aqui uma reta e eu tenho dois valores aqui. Eu tenho o menos 1 e eu tenho o 3. É importante que você sempre obedeça isso aqui, tá? A ordem crescente. Os números menores estão à esquerda dos números maiores. E entre os dois eu posso falar que tem o zero aqui, não tem? Aí o que você vai fazer para saber onde está a solução aqui na reta? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um número qualquer aqui da reta e testar aqui. Então, vamos supor que eu pego o zero. Tá? Porque é fácil fazer conta com o número zero, né? Se eu pegar esse número aqui e calcular ele com zero, quanto que vai dar? Isso vai dar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Então isso aqui vai dar menos 3. Então deu um número negativo aqui. Então aqui ó, deu negativo. Quando der negativo, então o 0 está entre o menos 1 e o 3. Então qualquer número que você pegar entre menos 1 e o 3 aqui, ó, o sinal vai dar negativo. E aí vai inverter dos outros lados. Se eu achei negativo entre menos 1 e 3, então a direita de 3 está positivo e a esquerda de menos 1 está positivo também. Bom, sempre vai ficar com sinais invertidos os sinais na equação de segundo grau. Eu tenho as duas raízes e eu vou então fazer um teste. Eu testei aqui no 0 e eu achei que deu negativo. Bom, o 0 está entre menos 1 e 3. Então todos os valores entre menos 1 e 3 que eu
tentar fazer ali, vai dar negativo. E aí depois eu posso já concluir que a direita de 3 está positivo e a esquerda de menos 1 está positivo. Isso nós vamos ver com mais calma quando a gente chegar em funções quadráticas, você vai ver por que acontece isso. Agora eu vou olhar para a minha inequação. Qual é a minha inequação? Essa aqui, ó. O que o problema pede? Para que o número seja maior ou igual a zero. Ou seja, tem que ser um número positivo. Então, onde estão os números positivos? Estão à direita do 3 e estão à esquerda do menos 1. Isso quer dizer que se você pegar qualquer número aqui à esquerda do menos 1 e jogar nessa fórmula, o resultado final vai dar um número maior ou igual a zero. Mesma coisa, se você pegar qualquer número à direita do 3 jogar aqui nessa fórmula, o resultado vai dar um número maior ou igual a zero. Se você quiser testar, é fácil. Pegue um número que está à esquerda do menos 1 aqui. Pegue o menos 10. Ok, ó. Joga menos 10 aqui e vê se dá positivo ou negativo. Então é dessa maneira que você vai proceder com inequações de segundo grau. Você vai fazer o cálculo normalmente, colocar os dois valores na reta e testar onde os sinais são positivos e onde são negativos. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos preencher ou deixar vazio. Vamos lá. O sinal diz que tem que ser maior ou igual a zero. Então, se pode ser igual, então eu vou preencher a bolinha aqui no menos 1 e no 3. Então é dessa forma que a gente vai fazer aqui a solução de uma inequação de segundo grau. Tá joia? Então vimos exemplos com frações, com número negativo, com inversão da desigualdade e agora com equação de segundo grau. E aí na próxima aula eu vou mostrar então exemplos mais complexos. É isso aí, pessoal. Vimos as inequações e hoje vimos os casos mais simples, mas já dá para você praticar. Vai lá na descrição do vídeo e baixa a lista de exercícios que eu deixei para vocês praticarem, tudo bem? E os casos mais complexos que estão na lista, não se preocupe que nós vamos ver nas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o pessoal que está estudando com você aí nas redes sociais, tudo bem? Um abraço, professor Ediel, até o próximo vídeo e por hoje é só.